O governo federal apresentou nesta segunda-feira o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2025 com algumas novidades que mexeram aí com o mercado financeiro e também com alguns especialistas. Nós vamos saber mais detalhes do texto com o advogado, especialista em direito tributário e colunista do canal AgroMais, Leonardo Rosler. Leonardo, muito bom dia, seja bem-vindo com a gente aqui mais uma vez ao Agromanhã, tudo bem? Muito bom dia, Felipe. Tudo ótimo por aqui. Espero que tudo bem também com a nossa equipe. Um grande abraço desde já aos nossos telespectadores. Tudo certo por aqui também, Leonardo. Bom, como eu disse, então, o governo apresentou, né, esse projeto aí da LDO e, pelo que parece, o governo ali deu a entender que está um tanto quanto cauteloso ao rever aquele superávit esperado para 2025, que estava em 0,5% do PIB, que agora está zerado, né? É um déficit zero, essa projeção nova para 2025. Você entende que o governo está, de fato, um pouco mais cauteloso a rever essa previsão para 2025? Enfim, qual a sua análise em relação ao texto entregue pelo governo? Eu entendo que sim, Felipe. A apresentação do projeto de lei das diretrizes orçamentárias aqui pelo governo federal ao Congresso, ele representa um momento crucial para a administração fiscal do nosso país, em especial num contexto de reajustes necessários diante de um cenário econômico tão incerto e desafiador que nós temos enfrentado de momento, né? Esse projeto, como uma prévia do orçamento para o próximo ano, importante aqui a gente mencionar, e ele reflete aqui as prioridades governamentais e as expectativas da gestão financeira para manter, ou tentar manter, ou buscar manter uma estabilidade econômica. É importante falarmos que esse ano a expectativa em torno da LDO, da Lei das Diretrizes, foi particularmente muito intensa, dado o cenário de receitas incertas e despesas aquém do esperado, que estão crescendo bastante por parte da equipe do governo, né? E a equipe econômica aqui apresentou ontem, através de uma coletiva, uma proposta de ajuste à meta fiscal que havia sido proposta por eles mesmos. Para um resultado neutro em 2025, contra o que se esperava de um superávit inicialmente planejado pela equipe. Isso indica uma resposta pragmática às dificuldades de se elevar a arrecadação federal, que foi exacerbado aqui pelas receitas extraordinárias que não vão se repetir nos próximos anos. Mas o que isso aqui significa, né? Ele significa que anteriormente o governo federal ele considerava que as receitas iriam superar as despesas e as contas fechariam no azul. Mas com essa mudança, a expectativa agora é que ela pelo menos feche no 0 a 0 no próximo ano. Em todos os cenários apresentados ontem na coletiva pelo governo federal, existe uma margem de tolerância de 0,25 pontos percentuais, ou para mais ou para menos. Então, já se considera uma possível quebra aqui, né? E um dos aspectos mais relevantes e possivelmente controversos da LDO desse ano, ela está envolvendo o veto presidencial à blindagem do seguro rural contra os contingenciamentos. Isso a gente já falou, mencionou anteriormente, comemorou, inclusive, essa possibilidade, essa blindagem que o Congresso colocou, mas quando foi a sanção presidencial, ainda veio com um veto. Então, isso significa que o presidente da República está considerando, inclusive, mudar o recurso destinado ao seguro rural, o que pode vir a trazer grandes prejuízos ao setor do agro, né? Uma decisão que implica significativas alterações para o nosso setor, né? O seguro rural aqui, já falamos sobre ele muito, é fundamental para mitigar esses riscos enfrentados pelos agricultores, trazendo aqui incertezas e que podem acontecer, principalmente nessa onda climática que nós estamos atravessando de momento, né? E o veto a essa medida de segurança que visava garantir essa disponibilidade do seguro do rural pode ser vista aqui como um retrocesso, está sendo vista, principalmente pela Frente Parlamentar do Agro, como um retrocesso em termos de proteção, né? Isso coloca os produtores rurais em uma posição de vulnerabilidade aumentada, até porque o PROAGRO, o Programa de Garantias das Atividades Agropecuárias, embora um pouco mais robusto financeiramente falando, não abrange todos os aspectos e necessidades que o seguro rural ele cobriria.
E outro ponto importante, na coletiva de ontem já ficou claro que o Proagro, ele vai passar por uma revisão, ou seja, com certeza terá o seu valor ainda mais reduzido, que gera outro alerta ao setor. O governo está buscando, de todas as formas, aumentar essas receitas, né? A nossa necessidade, com certeza, é de políticas públicas um pouco mais consistentes e confiáveis, que assegurem aqui a sustentabilidade e a capacidade do planejamento ao longo prazo. E essa falta de garantias para o seguro rural, ela certeza afeta a confiança dos produtores e investidores futuros e, consequentemente, impacta negativamente a produtividade e estabilidade do setor, né? Então, portanto, enquanto a LDO de 2025 é um passo necessário na direção de uma gestão fiscal prudente e adaptada às realidades econômicas atuais, ela também apresenta desafios significativos e particularmente na forma como se afeta setores chaves como o agronegócio. Por fim, aqui a avaliação é de que os esforços realizados, ele só, por parte do governo federal, muito claro na coletiva de ontem, ele só está se dando ao lado da arrecadação. E como mencionado, até boa parte das medidas que serão adotadas para aumentar a receita, infelizmente elas não se repetirão ao longo dos outros anos. E aí nós estamos falando de ações que foram julgadas no Superior Tribunal de Justiça ou até mesmo no Supremo Tribunal Federal, que resguardaram grandes quantias, bilhões de reais para o lado do governo. Isso não se repetirá. Então, a grande discussão aqui, a grande crítica é que o governo só olha para o lado da receita quando deveria estar olhando para o lado do corte de gastos, para tornar, sim, aí dessa maneira um pouco mais sustentável a questão orçamentária futura do nosso país. Pois é, como você disse aí, o ministro da Fazenda vai ter que ter muito trabalho para poder conseguir fazer esse movimento de arrecadação, para poder manter aí essas metas, né? Inclusive, pelas projeções ali, o governo pretende alcançar um superávit, se não me engano, de 1% até 2028 e, de fato, o movimento que a gente vê é apenas de aumento de arrecadação, né? E aí, esse movimento, a tendência é que seja permanente até o fim da atual gestão. E, inclusive, esse ano é um ano muito delicado, né? Porque exige, é um ano de eleições municipais aí no segundo semestre, exige aí, o pessoal querendo muito dinheiro para poder colocar algumas coisas em dia, algumas obras em dia. O próprio presidente Lula querendo aumentar a popularidade, também quer aumentar os gastos aí com algumas questões. Então, vai exigir, de fato, muito trabalho do ministro da Fazenda para conseguir atender todas essas demandas sem descuidar desse, pelo menos, desse déficit zero, né? Exatamente, e como você mesmo mencionou, existe um escalonamento aos longos dos próximos anos, né, de metas superavitárias. Então, quando você fala de superávit, você equilibrar essas contas, você ter mais receita do que despesas. Mas o governo federal, infelizmente, não tem olhado, ou na nossa análise, não tem olhado, não tem visto para um corte sustentável ou saudável, né? Seriam necessárias medidas um pouco mais radicais, no meu entender, como, por exemplo, algo que já foi mencionado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, uma reforma administrativa para que se reveja todas as questões de alto custo aí com salários. A verdade é que é mais um assunto que passa agora a bola ao Congresso Nacional e as análises pelo Congresso através das comissões mistas de orçamento, e nós vamos ter muito debate e certamente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também vai ter que ter muita habilidade para poder sustentar esse discurso e passar uma mensagem positiva ao mercado, que hoje talvez seja o mais importante, deixar os investidores, inclusive os investidores internacionais, com um aspecto de segurança ou de, pelo menos, que se tenha uma regra fiscal clara e que o país ele vá, sim, respeitar isso em detrimento da sustentabilidade econômica. Inclusive, o ministro está lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, né, buscando justamente esses investidores internacionais e tentando mostrar para esses investidores que o Brasil está caminhando aí de uma maneira
sustentável dentro das suas finanças, né, tentando dar segurança a esses investidores. Enfim, a gente inclusive vai aqui repercutir ao longo dos próximos dias essa viagem do ministro aos Estados Unidos. E só para a nossa audiência entender direitinho, então, o projeto da LDO ele chega agora ao Congresso pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, mais conhecida ali como CMO, e aí precisa da votação concluída lá em plenário antes do recesso do meio do ano, né? Senão os parlamentares eles não entram naquele recesso de julho, ali previsto para julho. Então, você comentou aí já nesse seu último comentário, você falou sobre essa análise, então, dos congressistas. Haverá muito debate, né, ainda em cima dessa questão e, como você também disse, o pessoal do agro, os representantes do agro, eles devem bater em cima de algumas questões que não foram atendidas dentro do projeto, né? Exatamente, o caminho natural agora, o primeiro caminho é a comissão mista orçamentária, para que se tenha um debate, aprovação e até mesmo propostas de alteração nessa proposta de lei de diretrizes orçamentárias, para que aí sim se leve ao plenário. E ao plenário é um debate muito mais amplo, né, do que apenas o relatório da aprovação da comissão mista orçamentária. Então, tem um caminho grande, certamente os setores aqui que estão se sentindo menos prestigiados, digamos assim, por parte do governo federal, vão levantar uma bandeira maior agora no Congresso para que se tenha alterações nessa medida e principalmente aqui observando, e precisamos observar muito, aquilo que se chama das participações das emendas, que sempre é um assunto tão polêmico quando a gente fala do Congresso Nacional, em especial nesse ano de eleições eleitorais e visando os anos futuros aqui. Então, ponto principal também é o calendário, deve ser uma medida colocada aí a toque de caixa de urgência, e quando se faz isso, infelizmente, você trava um pouco a discussão em detrimento à velocidade que isso precisa ser aprovado. É mais um assunto que, infelizmente, não vai ter o debate necessário, né? E aproveitando também a deixa da questão da visita do ministro Fernando Haddad aos Estados Unidos, isso fez com que atrasasse também o envio das leis complementares da reforma tributária, que também estava prevista, né, no dia de ontem. Isso foi jogado por parte do governo federal para o retorno do ministro, que deve acontecer na próxima semana. Beleza, Leonardo. Queria agradecer demais a sua participação com a gente hoje mais uma vez no Agromanhã. Voltaremos a falar com certeza sobre a LDO e de acordo com o avanço dela, das propostas, dos debates lá no Congresso Nacional. Queria desejar a você uma ótima semana aí de trabalho e a gente volta a conversar na semana que vem sobre um novo assunto. Muito obrigado, Felipe, a nossa equipe, nossos telespectadores, que tenhamos todos uma ótima semana.